Pessoal, voltei. Segundo vídeo. Esse é propriamente aula mesmo, né? No outro a gente deu uma introdução sobre a plataforma da Árvore de Livros. E agora a gente vai revelar logo o livro que a gente vai começar a trabalhar na plataforma. O livro supervisionado, o livro obrigatório, né? Então vocês podem reparar nesse fundo da capa que ele já tá com folhas, tá com penas. Vocês conseguem imaginar talvez qual é o tema? Então, essa é a capa do livro, se chama Crônicas de São Paulo. É um livro interessante porque é um livro urbano, mas com um olhar indígena. Tá certo? O autor, no caso aqui, é o Daniel Munduruku, tá? E aí eu vou falar pra vocês por que eu escolhi este livro, tá? Tem a ver, assim, com o estilo dele, ele é gostoso, e tem a ver também com o momento que a gente tá vivendo, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Livro escolhido para começar, Crônicas de São Paulo. Crônicas são textos curtos, né? A gente tem um conjunto de alguns textos curtos, tem umas imagens muito bonitas. É um livro que você pode ler cada crônica separada, mas vocês vão reparar que todas elas vão estar interligadas, tá bom? Então, por que eu escolhi esse livro? Sim, ele tem ligação com o momento que a gente está vivendo, que é a pandemia e o Covid-19. Quando a gente tá num momento assim tão... Quem imaginava que a gente ia viver isso, né? Até pouco tempo atrás. Então, o nosso cotidiano, ele entra de cabeça para baixo. E a gente tem que reorganizar tudo. Então, tem um lado ruim, mas às vezes tem um lado bom também, que eu consegui agora, por exemplo, ler vários livros que eu tinha vontade, mas por causa do cotidiano eu nunca parava. Então, assim... A pandemia abriu um vácuo no nosso cotidiano, né? E o que acontece? Isso bem no começo, na segunda semana já, lá pelo dia 20 de março, por aí, 22, assim, eu fui ler esse livro na plataforma. Eu nem imaginava que eu ia ler esse livro, né? Eu tinha vontade de ler o Daniel Munduruku, né? Porque a literatura indígena brasileira, ela é muito lida fora do Brasil, e agora que ela está começando a ser mais estudada e valorizada, assim, em larga escala no país, né? E ao mesmo tempo, eu reparei que esse livro, que era curtinho, que era simpático, ele era o oposto, de certa maneira, do que a gente está vivendo, porque o autor, ele faz um passeio, ele caminha pela cidade ao ar livre, né? Então era o oposto, a gente está preso, a gente não pode sair, mas no livro ele passeia o tempo todo, ele anda pela cidade. E é interessante que ele vai andando e ele vai resgatando a história de São Paulo, que ao mesmo tempo é uma cidade hiperurbana, mas que tem toda uma relação com uma base indígena, até no nome dos lugares, né? Eu já conversei com vocês algumas vezes que Pirituba é um nome indígena. Avenida Mutinga, que está perto da nossa escola, nome indígena. Pico do Jaraguá, que está aí no fundo, nome indígena, e tem inclusive uma aldeia indígena com uma etnia indígena que é a Guarani. O Daniel Munduruku é da etnia Munduruku, né? Hoje, nessa aula, a gente vai falar de algumas etnias, de alguns autores que ajudam a gente a pensar nesse momento. E eles estão sendo muito lidos, né? Não foi só eu que tive, digamos assim, essa vontade. Eu, vendo na internet nos últimos dias, muita gente foi ler esses autores porque eles estão falando o tempo todo de catástrofe ambiental e algumas previsões que eles fizeram em livros assim até antigos, esse que a gente vai ler de 2011, ficam parecendo assim até uma coisa profética, né? Na verdade é um grande eu estava avisando e vocês não estavam ouvindo, né? Então assim, ele vai andar pela cidade em lugares que tem nome indígena, e ele vai tentar religar esse nome desses lugares a por que esses lugares têm esse nome, quem deu, quem passou por aqui. Então a gente consegue passear e ressignificar
a história. A gente passeia tanto fisicamente o corpo, quanto a gente passeia também, digamos, pela história, pelas memórias, pelos sentimentos, pelos afetos. É toda uma história muito longa que está soterrada e, como eu falei para vocês, é um livro indígena, mas ele está em contexto urbano, né? Então, assim, a gente tem alguns autores indígenas premiados em debate, né? E dentro da pandemia, como eu disse, esses textos parecem muito proféticos, né? O que eles discutem? Modelos de consumo, na verdade, consumismo, sustentabilidade, a relação do homem com a natureza, do indivíduo com a coletividade e até com o espírito ancestral, que para eles é muito importante, né? E outras possibilidades de existência que estejam mais em equilíbrio, ou seja, essa pandemia, a gente sabe que, independente da crença, do que seja, biologicamente falando mesmo, ela é uma reação do organismo, da natureza, né? No caso, esse autor, que não é o que a gente vai estudar, que a gente vai estudar o Daniel Munduruku, esse é o Ailton Krenak. Acho que alguns de vocês até devem ter ouvido falar dele, né? O Ailton, ele é autor desse livro que está aqui no meio, né? O Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Pelo título, você já vê que tem uma questão apocalíptica, né? Apesar de não ser cristã. E esse livro é recente, de 2019, e ele é uma adaptação de conferências e palestras e entrevistas que o Ailton Krenak deu, inclusive fora do Brasil, né? E ele também tem essa questão de ser um elo, digamos assim, entre um cotidiano que é indígena e um cotidiano que é não indígena. Ele é jornalista, produtor gráfico e ambientalista, tá? E o que acontece? Essa reportagem que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ela é de 6/4/2020, ou seja, de ontem, né? E saiu no jornal O Globo e ele dá uma entrevista bem interessante. Quem quiser ir atrás, ele fala assim: voltar ao normal seria como aceitar que a Terra é plana. Líder indígena afirma que a epidemia é resposta do planeta à destruição e que a única saída é mudar a sociedade. É como o anzol nos puxando a consciência. Quando ele escreveu o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele não estava nem pensando no Covid exatamente, não tinha acontecido isso. Ele estava pensando na tragédia do Vale do Rio Doce, vocês lembram? Em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, em 2015, em que estourou a primeira barragem e eles mataram um rio inteiro. Ele nasceu justamente nessa região. Então, apesar dele ter ido morar em outro lugar, todo assim, ancestralidade, os parentes dele são muito ligados com essa região, assim, que o rio tá morto, tá cheio de barro, chegou no oceano, assim, tragédia, né? E quais são os temas dele? Destruição do mundo, divórcio entre a humanidade e a natureza. Ele diz que o nosso modelo de vida tá fazendo a gente caminhar pro abismo. Depois de 2015, que foi esse desastre do Rio Doce, né, provocado pela Vale, em 2019, a gente teve outra que vocês lembram mais ainda, que foi Brumadinho, né? No caso, outra barragem de mineradora estourou e foi aquele massacre no Rio Paraopeba e muita gente morta, né? Não só gente, animais também. Então, assim, vocês estão vendo o cenário, né? Outro autor que também está dentro desse debate, muito lido fora do Brasil, vocês vão ver aqui que é bem interessante, é o Davi Kopenawa, né? Ele tem uma atuação já mais longa, ele escreveu A Queda do Céu. Então vocês veem pelos títulos: Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Queda do Céu, né? Palavras de um xamã Yanomami. Então, assim, são textos de manifesto e alerta, né? No caso aqui, o Davi Kopenawa, ele escreveu esse livro em parceria com o Bruce Albert, que é um antropólogo francês, tá? Então, assim, o Davi Kopenawa, ele é escritor, é xamã e tem um líder político. Ele pertence à etnia Yanomami, enquanto o Daniel é Munduruku e o Ailton é Krenak. O Davi Kopenawa, ele nasceu no norte do Amazonas. Vocês vão ver daqui a pouco, o Daniel Munduruku é do Pará e o
Ailton Krenak é de Minas, tá? No caso aqui, é interessante mostrar que esse livro, apesar de ser escrito por um indígena brasileiro, ele foi publicado primeiro na França em 2010 com o título La Chute du Ciel, tá? Como eu disse, em parceria com o Bruce Albert, né, o antropólogo francês. Depois de ser publicado em francês, ele foi publicado em inglês. E só em 2015, esse livro, olha que coisa louca, o livro brasileiro foi traduzido para o português. E chegamos finalmente ao nosso autor que a gente vai estudar. Daniel Munduruku, né? Como eu falei, ele vem do povo Munduruku, ele nasceu no Pará, mas ele vive no estado de São Paulo desde 1987. Atualmente ele está em Lorena, interior de São Paulo. Ele é autor de mais de 50 livros. Olha que coisa, ele é escritor, professor, graduado em Filosofia, História e Psicologia. Ele é mestre em Antropologia pela USP, doutor em Educação pela USP e pós-doutor em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos. E uma coisa que eu não sabia, ele morou e deu aula em Pirituba. Voltei. Então, quando vocês entrarem na plataforma de livros, vocês vão encontrar essa capinha aqui, né? Crônicas de São Paulo, um olhar indígena. Como eu disse para vocês, é um livro assim bem tranquilo, bem leve, bem gostoso de ler, tá? Ele tem várias crônicas que são gêneros assim que você trabalha com o cotidiano, mas com um olhar bem poético e crítico também, tá? Então você pode ler pedacinhos, cada vez ler uma crônica diferente, em que ele vai passeando cada vez em um lugar e mas no conjunto esse passeio dele tem um começo, um meio e um fim, vocês vão ver, tá? Esse livro é de 2011, tá? E ele é recomendado para o 9º ano, mas o meu 8º ano vai ler também, tá? Só que apesar de ele ser recomendado para o 9º ano, o ensino médio também pode ler esse livro. Ele é interessante, até inclusive para adultos. Ele é um livro assim que... Vocês lembram O Pequeno Príncipe? Criança lê vai entender uma coisa, adulto vai entender outra. Tipo de leitor autônomo, ou seja, que entende um pouco mais de vocabulário, que tem um fôlego de leitura, tem uma sensibilidade assim para questão poética, né? Que apesar de ser um livro de prosa, tem hora que ele parece poesia também, né? Então, tá em português, literatura estilo crônica, fala de identidade, aprendizado, sabedoria popular e relevância social, tá bom? Sim. Quando vocês entrarem no e-book de vocês, aqui ó gente, realmente são 63 páginas, não estou enganando vocês. E o que chamou mais atenção não é o primeiro, pra gente aqui não é a primeira crônica, lá pelo meio vai ter sobre Pirituba. Já adianto que é um lugar com muita taboa, um tabual, vocês sabem o que é taboa, né? Aquela planta do mato assim que tem uma haste que sai assim marrom, ela é verde, isso é bem interessante. Já comentei com vocês que a gente mora em Pirituba, a nossa escola fica perto da Avenida Mutinga, tem o Pico do Jaraguá, que estava no começo lá dos slides, né, que tem uma outra etnia lá, e a gente mora perto da Marginal Tietê, né, e do Rio Tietê também, que são todos nomes indígenas. No caso aqui, o itinerário que ele vai fazer, ele começa no Tatuapé, que de fato é o caminho do tatu, bem interessante o modo como ele vai explorar isso. Passa pela Anhangabaú, que é meio assim, filme de terror, né? Vocês vão entender por quê. Pelo Ibirapuera, que é um capítulo muito bonito, Jabaquara, Guarapiranga, Butantã, Pirituba, Tietê, Tucuruvi, Guaianazes e chega a falar de Guarulhos também, tá? E como vocês podem ver aqui na imagem, Tucuruvi quer dizer gafanhoto verde. Por que será que aquele lugar se chama gafanhoto verde? Agora, vamos com calma, estamos chegando no final do slide. Esse slide aqui vocês prestem muita atenção, que é o que eu quero que vocês olhem com carinho e com calma quando vocês forem ler o livro. Esse livro, ele fala do caminho ou movimento tanto do corpo quanto do pensamento. Conforme ele anda, a mente dele vai andando junto. E ele vai tendo reflexão e imaginação, né? Vai passando pela memória, vai passando pelos espaços, vai passando pelos tempos diferentes. Passado, futuro, presente, aldeia, cidade. Então, assim,
ele vai fazer crítica, mas também vai ser muito poético ao mesmo tempo. Ele vai misturar poesia com prosa, indígena com urbano e tudo mais. Qual que é a questão da crônica? Ela tenta abalar o automatismo do olhar do cotidiano. A gente escuta falar pirituba, piqueri, tantas coisas assim. E tá, mas aquilo não tem história, aquilo não tem magia, quem passou por aqui? Como assim, né? Então, tenta recuperar o lado mítico, de mito, né? E ancestral da cidade de São Paulo, que parece tão robótica, tão moderna, tão poluída, mas ela tem outros lados de São Paulo, que as árvores ainda estão lá, os pássaros estão lá, as capivaras estão ali, e saberes ancestrais, comidas que a gente ainda come e vem, assim, desse passado indígena que é nosso também, e a gente não se dá conta. Então, como eu falei para vocês, o livro é fluido e breve, né? O gênero é a crônica, né? Geralmente é publicado em texto jornalístico, curto, para ler rapidinho, né? E apesar dos textos poderem ser lidos como separado, eles estão juntos. E nisso a gente vê que ele tenta, por meio da forma, trazer o sentido dos elos ocultos que interligam passado e presente, cidade e aldeia, tá bom? Para finalizar, quem tiver mais interesse, o Daniel Munduruku, ele tem um canal no YouTube. Ele é muito ativo nas redes sociais, como a maioria dos autores indígenas. Eles, na verdade, eles amam tecnologia. Você pode ver a questão de fotografia, de câmera. É uma questão assim meio antropofágica, de absorver o que o outro traz e elaborar aquilo de uma maneira muito diferente. Então, por exemplo, aqui ele tem um texto chamado O Indígena em Contexto Urbano, o brasileiro que o Brasil precisa. O que? É esse brasileiro que sabe das raízes dele, mas ao mesmo tempo ele está preparado para o momento de agora. Então, assim, ele não deixa nenhum dos lados ser negligenciado. E nesse canal no YouTube, ele também tem alguns vídeos falando sobre esse livro que a gente vai ler. Ele comenta rapidinho na época do aniversário de São Paulo, tá bom? Que é uma reflexão sobre a cidade e até sobre a nossa existência dentro da cidade. Então, só reforçando, esse livro eu trouxe porque ele faz a gente, quando a gente está preso dentro de casa, a gente vai passear um pouco com ele pelos lugares que a gente passa o tempo todo, inclusive pelo nosso bairro, e tentar viajar por meio da mente, viajar por meio do coração, viajar por meio da reflexão, tá bom? Leiam com carinho, escolham outro livro que vocês queiram também, e a gente vai voltar a conversar sobre ele, tá bom? Beijo para vocês!